Nesse vídeo, eu te apresentarei os 70 melhores ativos para estudo. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se para o YouTube sempre te notificar quando tiver conteúdo novo, tá? Então, esse vídeo eu preparei aqui para te apresentar 70 ativos, uma lista de fato especial que eu preparei para te mostrar aqui quais são os melhores para estudo. Dentro dos 70 ativos, eu dividi em 50 fundos imobiliários e 20 REITs, que são os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então aqui tem ativo para você receber dividendo tanto em real quanto em dólar. Então já aqui na tela do meu computador, essa lista com 70 ativos está dentro de um e-book. E já de cara, se você quiser baixar esse e-book, ele é gratuito, tá? Vai estar na descrição aqui do vídeo, só você clicar e já baixar o seu. Eu dividi aqui tem um texto rápido explicando aqui o porquê dessa seleção, 50 FIIs e 20 REITs. Hoje a gente já tem muita opção em mercado, só de fundos imobiliários já são mais de 400, então eu diminuí bastante aí as opções para te apresentar os melhores e dividir por categorias, tá? Então tá muito fácil você buscar ali os melhores e enquadrar eles em categorias. Então categoria 1 de fundos imobiliários são 10 opções, tá? E aqui eu coloquei fundos imobiliários que eu considero seguros e resilientes, ou seja, são fundos imobiliários que já têm histórico em mercado, boa gestão, bons ativos e com bom potencial também de expansão, tá? Então aqui eu coloquei 10 fundos imobiliários que tem que ser aqueles fundos imobiliários que eu considero para base mesmo de carteira, o que vai te dar segurança mesmo em momentos de crise. Então aqui a gente tem essas 10 opções. Então, por exemplo, HGLG, fundo de galpão, XPLG, BTLG, são opções de fundos de galpão, KNRI. Então aqui eu coloquei alguns fundos imobiliários, a grande maioria deles fundos de tijolo, mas também tem fundo imobiliário de papel aqui dentro dele também. Na segunda categoria, eu busquei fundos imobiliários fora do radar. Então são fundos imobiliários que ninguém olha para eles e que podem trazer excelentes retornos. Então, são fundos imobiliários mais desconhecidos, mas que podem ser uma grata surpresa para quem dá uma olhada dentro deles. Então, aqui a gente tem fundo imobiliário de galpão, tem fundo imobiliário de agro, tem fundo imobiliário de papel, tem fundo imobiliário também de FOF. Então, são fundos imobiliários que poucas pessoas olham. Pode ser, para quem gosta de fundos imobiliários que vão te dar um potencial de retorno, não só em dividendos, mas também em ganho de capital, pode ser uma boa opção também, tá? Então, tá na sua segunda categoria, esses fundos imobiliários fora do radar. A terceira categoria, que aí já tem mais outros 10 fundos imobiliários, são fundos imobiliários com altos dividendos. Então, muita gente procura aquele fundo imobiliário que vai entrar para dentro da estratégia, para dentro da carteira, para aumentar o potencial de retorno em dividendos ali no mês a mês. E aqui eu deixei uma boa seleção com vários fundos imobiliários, principalmente fundos de papel, tá? Então, a grande maioria aqui são fundos de papel, mas tem fundo de tijolo também que traz alto dividendo. Então, essa terceira categoria que compõe aqui 10 fundos imobiliários é a categoria para quem busca esses altos retornos. Na quarta categoria, outros 10 fundos imobiliários são fundos que são mais novos, mas com grande potencial, tá? Então, são fundos imobiliários que estão em mercado há 12 ou 24 meses, mas que já se mostram bem assertivos quando o assunto é qualidade, boa gestão e bons resultados. Então, aqueles que são mais novatos ali dentro da Bolsa de Valores, eu coloquei aqui dentro dessa categoria. E a quinta e última categoria de fundos imobiliários são fundos imobiliários baratos. Então, quem busca fundos imobiliários abaixo dos R$50, e quando eu me refiro a barato, não quer dizer que o preço em mercado está barato, mas a cota em si é barata, certo? Então, para não gerar essa confusão, são fundos imobiliários que têm um preço ali abaixo dos R$50. Então, tem muita gente que me procura, Gabriel, eu só tenho 50, 100 reais, 150 reais para começar a investir, eu já quero montar uma estratégia diversificada, uma carteira, eu consigo ter 2, 3, 4 fundos imobiliários dessa forma? Sim, você consegue, desde que você consiga bons fundos imobiliários com um preço ali abaixo dos R$50. Então, deixei aqui nessa quinta categoria
10 opções de fundos imobiliários para vocês. Então a gente já passou pelos 50 fundos imobiliários dividido em 5 categorias, 10 fundos imobiliários em cada categoria. Então tem muita opção boa para você dar uma olhada e estudar e se aprofundar nisso aqui. Agora vamos partir para os investimentos internacionais, tá? Então aqui é a minha seleção de REITs, os fundos imobiliários americanos. Lógico, tem uma diferença ali característica dos REITs para os fundos imobiliários, mas é o que mais se aproxima do mercado de FIIs, só que lá nos Estados Unidos. E aqui eu dividi também em categorias de segmentos, tá? Então, para quem busca segmento de logístico industrial, que é muito forte não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, visto que é um país altamente industrializado, visto que é um país altamente consumista e precisa desse tipo de imóveis, deixei aqui 5 opções de bons REITs de logística industrial. Depois também falei de shopping e varejo, tá? Que também se destaca muito lá no comércio americano, mas outras 5 opções aí para shopping e varejo. Aqui eu destaco, por exemplo, o Realty Income, que é uma grande opção aí de varejo, que tem como inquilino a Amazon, Starbucks, a rede Walmart de supermercados. Infraestrutura e data center, tá? Também tá bem dentro lá do mercado americano, não só do mercado americano, mas do mercado global. Lembrando que os REITs te dão essa possibilidade, eles não investem só em imóveis nos Estados Unidos, mas por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem REITs que investem. Então, nessa parte de infraestrutura e data center, deixei aqui 5 opções, destaco 2 aqui, que é o American Tower, que hoje é o maior REIT do mercado, tá? Então, ele tá muito grande, todos os anos ele vai aumentando ali suas operações, se alavancando e buscando novos imóveis e novos ativos para dentro da sua carteira. O Equinix também, que é um REIT de data center, também ele é bem interessante, bem grande, inclusive tem imóveis aqui no Brasil, é uma outra opção. E por fim, outros 5 REITs de segmentos diversos. Então a gente tem residencial, a gente tem armazenamento, a gente tem escritório, cassino e a rede hospitalar. Então eu deixei para você 70 ativos para estudo dividido em categorias, muito mais simples, muito mais fácil, muito mais palpável para você estudar. Como eu já falei no início do vídeo, se você quer ter acesso a essa seleção feita por mim, tá no link da descrição aqui, baixe, é gratuito para você e aproveita enquanto esse e-book com essa seleção tá no ar. Beleza? Então eu fiz esse material para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Deixa aqui nos comentários também o que você achou do e-book, da seleção e o que você acha que poderia acrescentar. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tamo junto.